Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de março, nós vamos ver nesse vídeo o inquérito do fim do mundo, aquele inquérito 4781, que chama de inquérito das fake news, essa barbaridade, esse monstro que foi criado há mais de 4 anos e continua ainda assombrando toda a população brasileira e as pessoas que são conservadores ou de direita. Poucas pessoas se deram conta de que em 14 de março de 2019, o STF e o Alexandre de Moraes decretaram o primeiro ato institucional, chamado de inquérito das fake news, ou também inquérito do fim do mundo, conforme está aí na capa. Então, meus amigos, eles colocaram todas as pessoas que pensam diferentes, críticos, jornalistas, empresários, deputados, tias do Zap, pessoas comuns, ou que são de direita, ou são conservadores, ou são patriotas, eles foram colocados dentro desse inquérito porque eles estão vendo a corrupção descancarada e contínua, permanente desse mecanismo esquerdista que aparelhou o Brasil, que incorporou a burocracia estatal, a ponto de tirarem um bandido da cadeia para elegê-lo presidente da República, reelegê-lo na verdade, e para continuarem com o mesmo esquema de corrupção anterior, tal como era no tempo do mensalão, do petrolão, dos financiamentos aos membros do Foro de São Paulo, aquelas republiquetas comunistas aí da América Latina. Então tudo voltou como era antes no quartel de Abrantes. Inclusive, agora vai voltar em seguida os médicos cubanos, que não são nada mais, nada menos que enfermeiros melhorados, que voltarão ao Brasil como trabalho escravo, e o dinheiro, uma parte dele vai ser desviado para sustentar aquela ditadura comunista lá, da cúpula cubana dos comunistas lá, que mandam na ilha. Mas o problema é que esse inquérito do fim do mundo, que eu estou falando aí, justamente com outros que vieram depois, outros inquéritos, acabaram por censurar a população, por banir pessoas de sua própria pátria, né? Sim, porque quando você manda um jornalista embora, ou cancela o passaporte dele, bloqueia as suas contas bancárias, e ele não pode mais voltar ao país por causa disso, como é o caso do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Constantino, do Oswaldo Eustáquio e outros aí, que tiveram contas bloqueadas, estão fora do país, não pode voltar, e além disso, eles não podem falar na profissão deles, que é noticiar roubos, corrupções, desmandos que estão fazendo aqui neste governo. Então nada justifica esse inquérito ilegal, a existência desse monstro, que já dura mais de 4 anos e que nada apurou, porque não tem crime para apurar. Nada justifica um inquérito ilegal, né, que quer apurar fake news, que não está tipificado no Código Penal nosso brasileiro como crime, e nem na Constituição, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa para o pessoal que exerce essa atividade jornalística. Então, mas o objeto deles é evitar que as pessoas, que eu, que o senhor, que você, tenha informação, que tenha conhecimento, que se esclareça. As pessoas não podem se informar, na verdade é uma guerra de informações, e eles não querem que ninguém saiba toda a sujeira que está debaixo do tapete. Tudo que você diz, se for verdade, é taxado como mentira, como fake news. E é assim que a banda toca. Então, meus amigos, o que é fake news? As pessoas podem perguntar. Bom, fake news, vamos partir do princípio assim, ó. Tudo aquilo que eles disserem que é fake news, é fake news. Tudo aquilo que o Alexandre disser que é fake news, é fake news. E a verdade é aquela verdade que não pode ser dita. E isso é fake news. Então, se disserem que um político é ladrão e condenado, eles dirão que isso é mentira, que é fake news, e que ele foi descondenado, e que, portanto, tudo que ele roubou, corrompeu ou fez, nunca existiu. A história foi mudada. Então, mudaram os fatos. E é aquela história da folha que balançou e depois desbalançou, né? Aconteceu, mas não aconteceu. Então, o exemplo que eu sempre uso é que o Alan dos Santos, por ser um homem preparado, inteligente e ter muito boas fontes como jornalista investigativo, ele havia dito lá em 2019, 2020, que haviam 17 mil militares filiados ao PT. Então, e por isso ele foi indiciado por fake news e processado e perseguido. E outro dia, o ministro da Defesa do PT, agora, a mando do Lula, mandou a Marinha desfiliar os militares de partidos políticos. Certamente que do PT ele não vai mandar, mas mandou o pessoal se desfiliar, deu um prazo para isso.
E o resto? E o pessoal da aeronáutica? E o pessoal do exército, que a força terrestre é muito maior? Quantos mil estão filiados? Bom, isso ninguém vai saber, mas é fácil. Está lá no TSE. É só mandar um ofício para lá que eles vão explicar certinho. Todo mundo tem um cadastro lá e tem um nome, endereço e CPF. Então, voltando ao inquérito do fim do mundo, pessoal, isso virou um instrumento político de perseguição das pessoas. Agora, qualquer pessoa, por qualquer motivo, é indiciado nesse monstro, o nome da pessoa vai lá para dentro, e logo, logo, toda a população brasileira vai estar respondendo essa porcaria aí, que é se não for comunista, ele vai estar indiciado. Então estará dentro desse inquérito até que o Brasil acabe, né? Porque isso aí vai até o final do Brasil. Não é um inquérito do fim do mundo, é um inquérito do fim do Brasil. O Alexandre de Moraes e o STF e o presidente da República atual usam e abusam desse instrumento do mal para ameaçar, para manchar o nome das pessoas, fazer chantagem e acabar com a reputação das pessoas que são oposição ou que não são de esquerda, e o que eles fazem, o que eles pregam. Então, ele voltou e tem milhões de pessoas que pensam iguais a eles. Eu estou falando desse presidente que foi reeleito. Ele voltou porque tem milhões de pessoas que votaram nele e pensam iguais a ele. Tudo cabe nesse inquérito das fake news. Qualquer coisa deveria ser prioridade do governo e do parlamento atual acabar com essa farsa. Isso aí é um absurdo, isso aí é uma excrescência. Isso é uma chantagem ideológica e ilegal, é um abuso de autoridade explícito. E o pior de tudo, que é sigiloso. Ninguém sabe o que tem ali dentro, nem os advogados têm acesso aos autos para ver do que os acusados estão sendo acusados, qual é a fake news que eles fizeram. Então, esse é o primeiro, foi o primeiro inquérito, o primeiro ato institucional que criaram no Brasil depois que o presidente Bolsonaro assumiu. Então, esse inquérito ele destruiu o Estado democrático de direito, o devido processo legal, o sistema acusatório, e tirou a liberdade das pessoas, começou a censurar. Então, tudo isso aconteceu. O assunto é muito amplo, longo. Por favor, pessoal, se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox. Obrigado a todos que já se inscreveram. Comente, compartilhe isso. Dê sugestões dos filmes que eu indico e dos livros, se vocês gostaram, para que eu possa passar para outros. Senão eu fico repetindo os mesmos filmes e os mesmos livros. As pessoas têm que dizer, gostei, não gostei, aí eu passo para outro. Então, vou colocar para vocês aqui 3 livros maravilhosos. O primeiro, O Inquérito do Fim do Mundo. O segundo, Sereis como Deuses. E o terceiro, A Extrema Desordem. Tudo se referindo ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes e a esses inquéritos do fim do mundo. São livros escritos, coordenados pela promotora Cláudia Piovesan e mais 10 outros juristas que compuseram, que escreveram esses livros. Esse livro é uma coletânea de artigos, tudo com base no que está acontecendo até agora. Tem outros livros, mas eu vou citar esses 3 por enquanto. E, para terminar, pessoal, um filme maravilhoso, um filme alemão, de 2014, o nome é Ele Está de Volta. Então, esse filme está no YouTube de graça, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Por favor, assistam, é uma maravilha. É uma sátira extremamente incorreta, é uma sátira de questões políticas, sociais e filosóficas. E na trama do filme, aquele homem do bigodinho, o Hitler, ele desperta no mesmo local, lá no bunker onde ele teria morrido há mais de 70 anos, e ele vira um fenômeno midiático, ao ser confundido com um comediante, desses comediantes de rua aqui. Na Europa é muito comum os caras na rua fazendo comédia e pedindo dinheiro. Então o filme cria um ambiente que expõe de várias formas como se tornou o pensamento alemão após a Segunda Guerra Mundial, depois do fim do nazismo. Então, esses fatos históricos, eles querem dizer que isso pode voltar a acontecer, se não como tragédia ou como uma farsa, mas que a tendência da história é se repetir, E o personagem tem umas falas ali interessantíssimas. Ele chegou a dizer que ele só chegou aonde ele chegou porque tinha milhões de pessoas na época, lá 1930 e poucos, que pensavam exatamente iguais a ele. E aí financiaram, apoiaram, e era toda a população que votou nele e colocou esse monstro lá. Então, isso pode acontecer de novo. É só aparecer um cara falando aquilo que o povo quer ouvir e o povo adere a essas coisas aí. Então, o filme é uma excelente reflexão. Recomendo fortemente que vejam esse filme.
E vocês, não como, isso aí não é apologia a coisíssima nenhuma, isso aí é ciência, é uma arte que você tem que estudar e ver as falas, qual é o contexto que eles querem explicar. Eu quero explicar isso que eu disse para vocês. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado.